Boa tarde. É com alegria que estamos iniciando este 12º Seminário Interdisciplinar, promovido pelo Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora do IEA, esse Instituto de Estudos Avançados, onde estamos sediados aqui na Sala Alfredo Bozzi. Essa promoção ocorre uma vez por mês, última terça-feira de cada mês. Realizamos 10 eventos no ano passado, de fevereiro até final de novembro, e este ano começamos em fevereiro, e hoje estamos no dia 25 de março, uma data emblemática aqui em São Paulo. Estamos para realizar esse segundo. Queria agradecer muito, primeiro, os que já estão aqui, temos certeza que outros irão chegar. Recebemos confirmações e estamos aguardando que cheguem. E bem-vindos. Queria agradecer muito ao professor Marcelo. O professor Marcelo é um dos apoios e das pessoas mais entusiasmadas com o trabalho do observatório e do grupo de trabalho, o grupo de trabalho como um todo e dos grupos temáticos. O professor Marcelo é da Unifesp, o professor Donara vai se apresentar também. Unifesp de Osasco, e reside em Campinas, mas ele acompanha todos os eventos, ele trabalha muito pelo observatório, é um entusiasta, apoiador, e esse tema de hoje foi uma sugestão justamente dele e do grupo que também está aqui conosco, o Eric, que tem estado mais vezes, que fazem parte de um grupo que agora tem o número de 3, né, em 5 grupos que nós estamos organizados, grupos temáticos. O grupo é formado hoje constituído por 110 pessoas, e em média somos 20 a 30 em cada grupo. O grupo, por enquanto, mais enxuto é o 3, mas o professor Marcelo está buscando adesões também ao grupo que ele coordena. E ele sugeriu esse tema, então ele vai agora também assumir a coordenação dessa reunião, a mediação, e ele sugeriu 2 nomes muito respeitados e conhecidos em outros ambientes, no ambiente da economia, no ambiente dos estudos do trabalho, do mundo do trabalho, e não só no ambiente acadêmico, mas também em outros ambientes institucionais e associativos, e de sorte que quando ele apresentou a proposta dele, com a presença do professor Cláudio Salvador e Dedeca, a presença e os comentários da professora Lena Lavinas, que para mim, que venho da área da saúde, já eram nomes muito respeitados e queridos. Eu fiquei muito honrado e ainda tinha preocupado que você vinha do Rio, né? Mas aí você disse, não, eu estou indo para São Paulo, e o professor Dedeca também vem de Campinas, então nós conseguimos uma equação virtuosa aqui, mediada pelo Marcelo. E eu estou muito feliz e honrado. Gostaria de ver esse auditório cheio, mas hoje em dia nós estamos comentando agora, é difícil retomar a assiduidade presencial nos eventos, e então quando podemos, trazemos, convidamos, mas aqui tudo é em caráter voluntário e por adesão espontânea, então nem sempre nós conseguimos lotar essa sala. Estamos felizes com vocês que estão acompanhando pelo YouTube, pelo canal do IEA. Queria lembrar que de vez em quando vai aparecer uma vinhetazinha dizendo, se tiver dúvidas ou querem encaminhar perguntas, tanto vocês daqui podem fazer diretamente quando for aberto esse espaço, como também os que estão à distância. IEA responde, né? Juntos são as letras IEA responde, @usp.br. Esse aviso vai aparecer algumas vezes para encaminhar perguntas ou questões para quem está à distância. O nosso tempo foi previsto, como sempre, vai de agora às 14 horas até o teto máximo de 16 horas. Nesse intervalo, normalmente há 2 falas principais e há o debate. E só que esse ajuste é sempre feito em função de demanda, em função de oportunidades, de aprofundamento, enfim, não há nada rígido. Essa sala é uma sala onde se debate os assuntos mais diversos que vocês podem imaginar. Essa sala é ocupada normalmente 2 vezes ao dia, às vezes até mais,
e é interessante notar o perfil dos tipos de assuntos que são debatidos aqui. O nosso tema sempre é trabalho, e a nossa preocupação sempre é com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. Por isso que o nosso observatório chama-se Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. E eu vim parar aqui como pesquisador colaborador em função da minha trajetória em defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E o IA abriu essa porta para nós que chegamos nessa área, como o Gilmar, que está aqui também, sempre conosco, representando também a pastoral operária. Ele vem dessa área das preocupações com saúde e segurança, e elas fazem parte das grandes preocupações que nós temos com a classe trabalhadora. Então, o seminário chama-se Interdisciplinares, e esse é um seminário interdisciplinar, a julgar até trabalhar pelo perfil dos que foram convidados para hoje e pelos perfis que estão aqui presentes nesse auditório. Por enquanto, muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos e, por favor, interajam, mandem mensagens para nós. Normalmente o Marcelo manda, né? Hoje você não vai mandar, hoje você vai dizer aqui. Né? Então, Marcelo, você coordena, por favor. Bem-vindos, professor Dedeca, professora Lena Lavinas, e mais coisas eles, ou Marcelo vai dizer, ou eles vão dizer de si próprios. Muito obrigado. Está aberto, então, esse 12º seminário. Todos bem-vindos e bem-vindas. Bem, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, professor Renê, pela introdução e, mais que tudo, pela organização, pela iniciativa desse nosso Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. Hoje o nosso 12º seminário interdisciplinar, cujo tema, talvez um pouco dilatado formalmente, é o seguinte: transformações estruturais do mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas e seus desafios futuros em um processo de desenvolvimento sustentável. Para dar cabo desse assunto tão complexo, multifacetado, né, nós temos aqui dois pesquisadores de altíssimo nível, que muito gentilmente atenderam ao nosso convite. O professor Cláudio Salvadori Dedeca, professor titular sênior do Instituto de Economia da Unicamp, professora Lena Lavinas, professora titular sênior da UFRJ. E, bem, eu devo admitir aqui que quando fui fazer a preparação, claro, para apresentar esses dois acadêmicos de perfil tão admirável, eu me deparei com uma dificuldade trivial. A descrição que cada um deles tinha no seu currículo Lattes trazia desafios até à minha própria pronúncia, certo? Porque envolvia cooperação em projetos de universidades em idiomas que esse modesto moderador nem sonha em dominar. Então, vamos contornar essa dificuldade prática, pedindo que cada um deles, antes de suas falas, façam uma breve descrição da sua trajetória profissional. Então, conforme dizia aqui o professor Renê, nós vamos nos organizar da seguinte forma. O professor Cláudio Salvadori Dedeca começa com a exposição, ele tem cerca de 30 minutos para fazer as suas considerações. Na sequência, eu passo a palavra à professora Lena Lavinas, nossa convidada também muito especial, e na sequência nós abrimos espaço para perguntas e manifestações do público aqui presente e do público que nos acompanha através do canal do IEA no YouTube. Né? Lembrando que as questões podem ser enviadas para nós, mas no momento ainda não pelo chat, né, professor, por e-mail. Né? E então, por favor, não sejam tímidos, não sejam tímidas, participem conosco, isso torna o evento sempre mais interessante, mais dinâmico. Então, sem mais demora, professor Dedeca, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas. Né? Eu gostaria inicialmente de agradecer esse convite, pela oportunidade de estar aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP. Interessante porque foram dois convites num prazo tão curto de tempo, fazia muito tempo que eu não tinha contato com o Instituto. Um foi ano passado, para uma revista aqui do Instituto, para produzir um texto aqui para a revista,
e agora, né? Uma coincidência muito interessante. Eu queria também agradecer a Lena aqui, que aceitou participar enquanto debatedora, tá certo, do tempo. Bom, falando um pouco em termos de trajetória, minha trajetória sempre foi na área de economia do trabalho, né? Eu nasci, na verdade, enquanto pesquisador, na área do trabalho, na área do trabalho de campo, como pesquisador da equipe originária da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação Serra de Eze. Foi ali que meus primeiros passos foram dados. Na verdade, eu estava no Unicamp, vivi e migrei para o SEAD, para essa equipe, e foi uma experiência extremamente útil em todos os aspectos, né? Fazer uma pesquisa de campo não é uma coisa tão simples e tão trivial, e muitas vezes a gente se espanta na forma como se utiliza uma pesquisa, ou se critica uma pesquisa, né? Quem passou por esse tipo de experiência. Migrei para a Unicamp, voltei para a Unicamp, na verdade, e na Unicamp o tema originário, na verdade, continuou sendo economia do trabalho, doutorado foi isso, tá certo? Debate sobre emprego, mercado de trabalho, mas depois eu migrei para o debate sobre relações de trabalho e contrato de trabalho e mercado de trabalho. E em 2000, início da década passada, dos anos 2000, eu migrei, na verdade, novamente para a área do debate de desigualdades, do tema desigualdade. Tem mais que eu fiquei associado durante um bom tempo, até 2014, quando eu me afastei, na verdade, da vida acadêmica, para tratar de outros assuntos, e cansado de tratar de outros assuntos, esgotado a paciência, decidi voltar para a vida acadêmica na área de pesquisa, na verdade. Mas chega a pandemia e causa um baita estrago, atrasa toda a iniciativa, e só a partir de 2022 que eu consegui, na verdade, retomar, na verdade, de modo mais orgânico, o trabalho de pesquisa. Bem, fiz pós-doutorado fora do país, atuei em algumas missões internacionais, não vou fazer aqui o relato. O que eu gostaria de relatar inicialmente, em relação à abordagem que eu vou fazer, é que esse convite meio que coincidiu com uma preocupação minha, que eu carregava já desde novembro do ano passado, ao final das eleições, quando, frente aos resultados das eleições, aparecia um argumento, que para mim profundamente estranho, que era o argumento de que o resultado desfavorável da esquerda nas eleições estava extremamente associado ao fato de que hoje a juventude não quer mais saber do trabalho assalariado, quer saber de empreendedorismo, quer saber das novas tecnologias, das novas... Isso o velho mundo do trabalho, o mundo tradicional do trabalho, não está mais no campo de interesse. Isso aí me incomodou muito. Eu não sou da área de história, tive um irmão da área de história bastante conhecido, que já faleceu, mas sou um leitor de história costumaz. Isso me incomodou muito, falar assim, isso aqui carrega uma ignorância sobre os estudos historiográficos sobre a classe operária enorme, né? Na verdade, o assalariamento nunca foi uma opção à população ocupada, sempre foi uma imposição do capitalismo. Isso a relação é inversa. Não é que eu aceito, eu não decido sobre o tipo de trabalho que eu carrego. E comecei a ler, organizar material, pegar material, até que veio esse convite, tá certo? Falei, é uma boa oportunidade para mim preparar um conjunto de provocações, é disso que se trata, tá certo? É um conjunto de provocações, mas de um tema que, na verdade, eu estou trabalhando com o objetivo de pensar um projeto. Isso é retomar a pesquisa na área do trabalho, sobre o mercado de trabalho brasileiro, um tema que eu, na verdade, trabalhei muito na década de 80, mesmo na década de 90, mas que desde o início dos anos 2000, é um tema que eu não sei, em momentos pontuais tratei do tema por demanda, esse tipo de coisa, né? Então, tome isso aqui muito mais como uma provocação à reflexão e à crítica, podem criticar de fio a pavio,
porque, na verdade, eu não tenho nada a defender, a não ser alguns pontos, obviamente, importantes do ponto de vista como vou organizar minha reflexão. Mas na verdade, muito mais para nós pensarmos a questão, o que é o mercado de trabalho hoje, o futuro desse mercado de trabalho, do que propriamente afirmações categóricas. É a razão pela qual eu peguei essa menção do Antônio Bujan, que ele fazia sempre num programa muito importante que ele fez durante 25 anos na TV Cultura, né, Provocações, ele dizia que o programa caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, né? Que é uma coisa que na ciência está meio abandonada. A ciência hoje não idolatra tanto a dúvida. A ciência idolatra muito a certeza nesse exato momento, tá certo? Apesar de toda a incerteza, em especial, que carrega a ciência, no caso da economia, que é a ciência da qual eu me vinculo mais estreitamente, a economia hoje está marcada pela certeza, correto? A inflação subiu, a taxa de juros tem que ser aumentada. Vocês devem estar vocês são bombardeados pela mídia com esse dogma, e esse dogma não é criado pela mídia, é criado no ambiente do debate econômico, tá certo? Disso que se trata. Então, eu diria que hoje a questão uma reflexão sobre o trabalho, o mercado de trabalho, está sentado muito mais sobre dúvidas e perguntas do que sobre incertezas, e eu espero ter algum sucesso, tá certo? Um pequeno êxito ao tratar dessa questão. Bom, ele está preparado, organizado em 4 pontos, em 4 tempos, né? Que estão aqui apresentados nesse primeiro slide, que eu não vou ler para economizar o tempo. E também eu vou pegar 3 referências básicas, apontei 3 referências básicas ao qual que são um pouco, onde eu vou amarrar meu burro, para acertar um pouco, para ser um pouco objetivo em termos da minha argumentação, que é o Kalec, que é um economista bastante conhecido, o Keynes ainda mais do que isso, um texto clássico, produzido pela Conceição Tavares, uma economista bastante conhecida, pelo Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, mas antes foi um pesquisador importante do trabalho, tá certo? Seja inicialmente a nível internacional e posteriormente no Brasil. Então, esses 3 textos que vão marcar. Em primeiro lugar, eu queria apontar um ponto que eu diria que é o trabalho de desenvolvimento truncado do capitalismo nos últimos 50 anos. Isso é de 1973, quando você tem a crise do petróleo e o esgotamento de um período do ciclo do pós-guerra, que afeta não só os países desenvolvidos, como também os países que haviam promovido a industrialização no pós-guerra. Por que eu pego esse ponto? Porque é o seguinte, nesses últimos 50 anos corresponde à metade do período de dominância do ciclo de desenvolvimento da segunda Revolução Industrial. Portanto, não é pouco tempo. Tá certo? Isso é, a segunda Revolução Industrial, o ciclo da segunda Revolução Industrial, o êxito dele vai de 1875, mais ou menos, a 1973. Nós estamos de 1973 a 2024, com um processo de desenvolvimento truncado. Truncado em que sentido? Porque nem é desenvolvimento e tem um crescimento torpe, tá certo? No sentido que tem um crescimento que não gera convergência em termos de taxa de crescimento, melhoria do bem-estar na sociedade capitalista. Então, é nesse sentido que eu denominaria torpe. Pois bem, nesse período, o trabalho já foi enterrado diversas vezes e está relatado aqui. Na década de 70, com a ideia de que a tecnologia ia deslocar o trabalho. Na década de 80, a automação e das fábricas, que as fábricas não teriam mais trabalhadores, que são as experiências da Ford, da Renault e da Fiat. Depois, como a tragédia foi imensa, as empresas perderam muito dinheiro com essa brincadeira, enquanto isso o Japão mostrou que as inovações operacionais eram melhores que as inovações técnicas, vem lá a solução japonesa. E o trabalho ali também ia para o espaço. Aí a substituição do trabalho pela tecnologia e inovação no início do século 2000. Aí a ideia de um novo modus operandi do Uber, não sei o quê. Isso é,
uma ameaça sistêmica, sistemática sobre o trabalho e um processo de que, mais do que... Isso é, o trabalho tem sua vida, tá certo? Um tempo contado. Pois bem, interessante que mata e ele renasce, mata e ele renasce. E essa perspectiva tinha, além do... É a perspectiva. Todo esse debate é marcado por dois grandes debates. Um mais pessimista, de que isso iria gerar um desemprego estrutural cavalar e que inviabilizaria o funcionamento do mercado de trabalho e do próprio capitalismo, que era o argumento mais da esquerda, tá certo? E o outro é que isso abria uma perspectiva de uma sociedade do tempo livre, né? Domênico de Masi. Isso é, o capitalismo se liberaria do trabalho e nós, tá certo? Um dia eu quero ser índio, né? Como diz a música da Rita Lee, né? Essa um pouco eram as duas grandes promessas. Pois bem, a pergunta é, e aí, aconteceu isso? Né? E eu quero olhar um pouco a partir na perspectiva do mercado de trabalho brasileiro. Né? Bom, o que se observa atualmente? Depois de 50 anos dessa trajetória. Primeiro, uma reiteração do trabalho na atividade produtiva, marcada por uma intensificação do processo de trabalho e da relação de assalariamento. Isso é, o assalariamento, seja no Brasil, como eu vou mostrar, como seja nos países desenvolvidos e nos países da nova industrialização, tipo China e Índia, o assalariamento é a marca do mercado de trabalho, continua sendo a marca dominante e permanente desse mercado de trabalho. Uma dominância do setor terciário na estrutura ocupacional. Isso também é uma marca comum aos mercados de trabalho. Não a ocorrência do desemprego estrutural. Isso é um desemprego que na casa de 12%, 13%, 15%, 16% ou mais. Não, as economias convivem com taxas de desemprego ao redor de 5%, 6%, taxas relativamente baixas. Podemos considerar um problema, podemos até considerar alto. Podemos não considerar que a economia funciona em pleno emprego. Mas isso não caracteriza o cenário que na década de 70 se desenhava em termos de mercado de trabalho. E um mercado de trabalho completamente caracterizado por uma crise de emprego. Um descasamento, e aí é um aspecto extremamente importante, descasamento entre educação e qualificação. A população ganhou em termos de educação e perdeu em termos de qualificação. O perfil dos mercados de trabalho são de deterioração da qualificação, de reiteração das ocupações de serviço e das ocupações de baixa qualificação e das chamadas ocupações nos anos 50 e 60 de ocupações serviçais. Serviçais não no sentido de prestação de serviços, tá certo? Nos domicílios, mas no mercado, isso é, de restaurantes, isso é, tá certo? De massagista, enfim, personal trainer, isso, esse tipo de ocupação. Isso é, há uma reiteração, eu tenho cara da academia, tem uma educação superior e fica ali me prestando um serviço, tá certo? Um serviço que poderia ser chamado de um trabalho serviçal, no sentido que enriquecimento do trabalho e da vida do sujeito é muito pequeno. Outro ponto é uma estabilidade das horas trabalhadas no mercado de trabalho. Todos os países estabilizaram. Eu pego os países avançados, a jornada de trabalho cai até os anos 80 e depois se estabiliza. E há uma grande exceção nesse movimento, que são os Estados Unidos, cuja jornada de trabalho de 1980 para cá aumentou a jornada de trabalho média, em vez de nem estabilizou. Nos países europeus, essa jornada de trabalho se manteve estabilizada. E flexibilização das jornadas de trabalho 5x2 ou 5x1, que é a discussão brasileira. Isto é, trabalha-se à noite, trabalha-se sábado, enfim. Correto? E a gente conhece isso, inclusive, como disse na entrevista, uma entrevista ontem, o diretor da Rede Açaí falou que agora não, sempre foi, né?
e no supermercado é um lazer para a classe pobre. Não sei se vocês leram na Folha, tá certo? Na Folha. E pressão sobre o tempo livre, tá certo? Que é um tema extremamente interessante, mas que dificilmente temos condição de explorar aqui. Eu estou ali no tempo. Bom, vamos lá. Bem, quando eu olho o mercado de trabalho brasileiro, eu não vou poder detalhar, tá certo? Cada um dos pontos que eu vou apontar, porque senão não teria condição de dar conta no tempo que tem. O que se percebe? Percebe uma taxa de estabilização, uma taxa de participação que reduz, mas reduz muito pouco. Isso é, eu tenho 2 de cada 3 brasileiros em idade ativa no mercado de trabalho, com idade ativa participando da atividade produtiva, sendo que as mulheres têm uma taxa de participação, continua uma taxa de participação relativamente estável. São os homens que perdem. Isso está associado, não dá para trabalhar aqui, à mudança da estrutura etária da população brasileira. Disso que se trata, é um tema que, obviamente, que já per si, já dá um tema de pesquisa interessante, ainda mais se eu cruzo isso com a diferenciação regional que o país carrega. E segundo ponto, tá certo? Isso também aponta uma estabilidade da taxa de ocupação relativamente consistente. E aqui eu gostaria de fazer uma observação pontual, rápida. Pela primeira vez, nós estudiosos no Brasil, seja no campo da sociologia, seja no campo da economia, temos a possibilidade de ter uma base de dados que permite analisar a mudança na estrutura do mercado de trabalho, na estrutura social brasileira de 30 anos. De 3 décadas. E não é pouco tempo, tá certo? Até então, a gente brigava para ter uma base de dados de 4, 5 anos. Trabalhava com dados de 4, 5 anos. Hoje nós podemos analisar 30 anos de economia brasileira e, mais do que isso, com uma razoável estabilidade no campo econômico após plano real. Isso é, não há um recuo em termos de participação da população brasileira em relação à atividade produtiva. Isso é importante. Por quê? Porque você está falando o seguinte, eu tenho um potencial de trabalho a ser aproveitado pela estrutura produtiva e pela sociedade brasileira. Eu não vou entrar nesse ponto, mas quando eu olho a década passada, tem até um texto publicado sobre isso, nós perdemos a oportunidade de aproveitamento desse potencial de força de trabalho. E uma taxa de desemprego que girou, em média, gira em torno de 5%. Segundo ponto, uma distribuição da população em termos de regiões. O Sudeste continua dominante nessa estrutura, e há um motivo muito simples disso. Como as migrações internas entre regiões hoje refluíram de modo muito intenso, é o crescimento vegetativo das regiões que determina, em grande medida, mudanças nessa composição da população segundo regiões. O Nordeste perde região e isso está associado ao recuo da taxa de fecundidade e os impactos disso sobre a estrutura etária da região Nordeste, tá certo? E o Centro-Oeste ganha participação, o Norte também, mas não modifica, não gera grandes alterações substantivas na distribuição da população ocupada entre regiões. Se vocês pegarem o que aconteceu entre 1950 e 1980, com os dados do censo, vocês vão perceber que ali foi uma revolução. Aqui eu tenho, na verdade, uma situação de estabilidade dessa distribuição da população. Aqui tem um outro dado, que é um pouco como cresceu, só um dado de fundo, como cresceu o PIB per capita, o salário mínimo e a ocupação. Percebam vocês que a ocupação no Brasil ela cresce de modo mais ou menos, acompanha o crescimento do produto. Isso eu não tenho uma defasagem em termos de geração de ocupação. Não vou entrar nessa discussão, mas há uma grande discussão em torno disso, de que isso refletiria uma estagnação da produtividade na economia brasileira, mas isso é outra discussão, escapa aqui. O que interessa mostrar é que
sem qualificar esse dado, sem discutir a qualidade desse processo, a economia brasileira mantém uma capacidade de geração de ocupações compatível com o crescimento da população. Tá certo? Eu não quero discutir a qualidade desse processo nesse exato momento. Bom, em seguida vem as tendências do mercado de trabalho e vamos perceber o quê? Que, na verdade, o assalariamento na sociedade brasileira avançou entre 1995 e 2024. E provavelmente não avançou tanto devido ao período de crise observada a partir de 2015. Se a economia brasileira tivesse trilhado uma trajetória de crescimento, provavelmente a participação do assalariamento na estrutura populacional brasileira teria crescido. O trabalho assalariado pula de 49% para 69%. E atenção, que isso não é uma particularidade brasileira, é uma particularidade comum às economias minimamente industrializadas. Um dia desse eu tive uma informação que é espantoso. Você fala assim, não é possível. Né? Que diz respeito a essa empresa Shen. Esse site da Shen. A Shen tem uma base de produção industrial baseada em pequenas empresas, num conjunto de cidades de 70 mil pessoas. Isso é a base de produção da Shen. Em caráter assalariada, não da Shen diretamente, porque ela organiza o sistema, mas das empresas que estão na China. Na China. Enfim, quando eu olho, eu não vou entrar nessa, porque eu tive o cuidado de olhar, quando eu olho a Europa, o assalariamento cresceu, em países, inclusive, onde o assalariamento tinha uma participação menos intensa, como é o caso da França. A França sempre teve uma expressão mais substantiva da ocupação de empregador e de conta própria. O assalariamento cresceu, isso é comum. Nos Estados Unidos, então, é espantoso o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso é o capitalismo, na verdade, uma reiteração do assalariamento nesse processo. É observado e nós não escapamos disso. Bom, outro aspecto também importante, obviamente que aí é um problema, tem problemas e problemas enormes por trás desse resultado, é que a informalidade recua quando eu olho a contribuição da Previdência no mercado de trabalho. Aumentou a participação, obviamente, cabe perguntar que Previdência é essa, que contribuição é essa? Hein? Mas eu sou daqueles que é melhor eu corrigir uma proteção ruim do que corrigir uma ausência de proteção. O Estado tem muito mais poder hoje em corrigir essa proteção que pode ser precária, que pode sofrer uma precarização muito substantiva, do que o Estado agir sobre a não proteção. Enfim, eu tenho um mercado de trabalho que tem uma proteção social básica maior, problemática, com problemas enormes, eu não vou relatar aqui, todos nós sabemos, mas esse é um aspecto relevante do ponto de vista desse mercado de trabalho. E é interessante perceber que esse processo não é um processo concentrado na região sudeste, ele vai para a região nordeste, ele vai para a região norte, ele vai para a região sudeste. É uma coisa meio generalizada dentro do mercado de trabalho brasileiro. Outro aspecto interessante, que obviamente ocorre, é um recuo da estrutura ocupacional primária e secundária em favor do setor de serviços. Eu tenho aqui um aumento, tá certo, da participação de serviços, mas atentem vocês que o recuo da ocupação no setor industrial não foi tão intenso quanto o recuo eu não vou tratar desse tema, mas o recuo da indústria no produto brasileiro. É interessante, por que é interessante isso? É um aspecto que valeria a pena discutir. Porque, obviamente, a vedete do processo de realização perdeu a indústria, que é o estado de São Paulo, em especial a região metropolitana de São Paulo. Basta ir para Santos para a gente saber
o que viraram as grandes plantas industriais do ABC e a classe operária do ABC. Mas essa industrialização, na verdade, ela ganha vulto em outras regiões, região Nordeste, Centro-Oeste, tá certo? E Centro-Oeste. Isto é, a terceirização aumenta-se a terceirização muito mais por um recuo na atividade agrícola. A atividade agrícola, na verdade, que cede espaço significativo em termos de ocupação, né? E, obviamente, que aí está associado a esse agro, que é altamente mecanizado, tá certo? Que gera pouco emprego diretamente. Gera emprego indireto, mas emprego direto ele não gera. Tá certo? Aí, quando eu olho o setor serviço, o que eu constato? Eu constato que essa situação de aumento do emprego assalariado também acontece no setor comércio. É óbvio que o setor comércio continua carregando o velho trabalho por conta própria. E depois eu vou voltar a esse tema, porque é interessante. Essa é a particularidade nossa em relação aos países desenvolvidos. A gente carrega o assalariamento, mas carrega, tá certo? Um terciário contaminado por ocupações de conta própria, que é o Ceará no Rio de Janeiro, o Bom Retiro não, a 25 de março em São Paulo, né? A Feira do Brás, tá certo? Isso é, eu continuo carregando aquele velho terciário de conta própria dos debates, das discussões sobre o setor informal dos anos 60 e 70. Que o Fernando Henrique fez, ou não fez, enfim, aquela velha turma fez. A mesma coisa acontece com o setor serviços. O setor serviços também eu tenho um incremento do assalariamento, enquanto um todo. Entendendo o setor serviços, tá certo? A mesma coisa acontece, e acontece também um aumento da proteção social no setor serviços. Bom, aqui está a tendência, a participação do setor de comércio no total do terciário, percebe-se um recuo da atividade, participação do serviço no setor comércio, no setor de serviços. Obviamente, o setor de serviços pede expressão na composição terciário entendendo terciário, comércio mais serviço. Isto é, isso é um aspecto que também não é uma característica particular do Brasil. Acontece no Brasil, os Estados Unidos é uma vedete também nesse processo, com essas características. A Europa também passa por esse movimento. Há uma ampliação do setor do comércio e tem a ver com mudanças do padrão de consumo que nós não vamos tratar aqui, que fugiria completamente da nossa discussão. E aqui está o crescimento da participação do terciário, que vai de 50% para 60% entre 1995 e 2023. Correto? Bom. Agora eu vou dar algumas informações em relação à remuneração, porque é importante olhar isso. Para entender que eu reforço o assalariamento, mas o que acontece com as remunerações? Um crescimento muito tênue das remunerações do mercado de trabalho, estão aí as remunerações, é chato, porque dá um monte de curva, mas vocês podem perceber, a grosso modo, que não há nenhum movimento de crescimento, inclusive um declínio da remuneração dos empregadores com contribuição. E mais do que isso, um achatamento da distribuição de remunerações ao redor do salário mínimo. Quando a gente olha a questão da remuneração do mercado de trabalho, há três determinantes da remuneração do mercado de trabalho. A primeira delas é a negociação coletiva, a segunda delas é a negociação individual e a terceira delas é a determinação institucional, isso é, a política pública. O que percebe? Até eu trabalhei esse tema, é um ensaio que está sendo publicado pela Nova Instituto Sebrae sobre o salário mínimo, um balanço sobre o salário mínimo sobre esse mesmo período, da política do salário mínimo nesse mesmo período.
o que a gente percebe? Que a negociação coletiva não foi capaz de defender os salários, ou aumentar os salários. A negociação individual também. O que foi relevante para a evolução dos salários foi o salário mínimo. De tal modo que dá para perceber no segundo gráfico, no gráfico da direita, que as curvas se aproximam com o salário mínimo. E quem que se aproxima mais? Aquelas que se encontravam mais distantes do salário mínimo. Isso é, o salário mínimo é a referência do mercado de trabalho e determina, na verdade, tem determinado um movimento dos salários. Né? Não dá para entrar nessa discussão, é uma discussão importante, mas acho que em 2 meses o ensaio está publicado, quem tiver interesse vai sair pelo novo Instituto Sebrae. Bom, aqui está a mediana, e vocês percebam também que mediana é a remuneração de 50% da força de trabalho. Percebam vocês que também ocorre a mesma coisa. A mediana tem um crescimento tênue e uma aproximação em relação ao salário mínimo. Entre 1995 e 2023, a remuneração mediana da população ocupada brasileira variou de 2,4 salários mínimos para 1,4. Isso é 50% da população brasileira ofere uma remuneração de 1,4 salário mínimo. Isso, só para vocês terem uma ideia, pena que ele tenha falecido, e faleceu precocemente, um pesquisador da área do trabalho bastante conhecido, da UFRJ, passou pela Unicamp, o Cláudio Salmo, que ele chamava de uma economia de baixos salários, que a economia brasileira migrava e transitava para um padrão de economia de baixos salários. Os dados confirmam isso. Pena que o Salmo hoje não esteja vivo para discutir esse tema. Mas nós temos uma economia de baixos salários, de baixa remuneração, ao redor de 5,4 salário mínimo. Esse salário mínimo, essa remuneração hoje do salário mínimo, a prevalência da baixa remuneração no mercado de trabalho é tão relevante que, obviamente, que isso gera uma tensão com o Bolsa Família. Então, tem muitas pessoas que acusam o Bolsa Família como uma remuneração que afasta as pessoas do mercado de trabalho, porque como o valor da remuneração do mercado de trabalho é suficientemente baixo para estar próximo ao conseguido pelo Bolsa Família, vem o argumento de que o problema é o Bolsa Família. Não, o problema é o nosso mercado de trabalho. Tá certo? Não, é uma inversão do problema. Tá certo? Aqui está a tendência em termos de horas trabalhadas, e nós vamos perceber que as horas trabalhadas está estreitamente associada à determinação constitucional. Isso é, eu tenho uma jornada de trabalho que gira em torno de 40 horas. A curva preta na verdade, a jornada de trabalho média no mercado de trabalho, está estreitamente aderente como chama? A determinação constitucional. É um motivo também básico para isso. Se a remuneração é tão baixa, por que eu vou contratar uma pessoa, apesar de legalmente ser possível isso, contratar uma pessoa por menos de 40 horas, se eu posso usufruí-la, mesmo que eu não necessite do trabalho, da disponibilidade dessa pessoa por 40 horas, está claro? Então há uma clara, isso aí inclusive tem estudos já sobre esse assunto, que vale a pena. 44. Mas quem puxa, na verdade, isso aí um pouco vai para 40 horas pelo setor serviço, setor bancário, tem uma explicação para isso. Mas perceba que é muito estável, as curvas vão muito paralelas. Bom, e aqui eu tenho um último dado, que alguns dados muito discutidos. O trabalho mercantil, a invasão do trabalho mercantil nos domicílios. Ainda é restrito, mas obviamente que a experiência internacional mostra que essa invasão é crescente. A primeira coluna, percebam vocês, que eu tenho são 6,6% da população que realiza trabalho também nos domicílios, o famoso home office. Quando eu olho o famoso trabalho regulamentado por meio de aplicativo na área de serviço, a coisa do Uber, também os dados revelam
revelam que é uma participação muito pequena, tá certo? É 1,5% só da população ocupada que se utiliza de algum aplicativo para a realização do serviço, quem está no setor de serviço. É muito pouca gente, é muito pouco representativo. O que coloca uma interrogação sobre o famoso tema de uberização do mercado de trabalho. E, finalmente, no setor de vendas, também a incidência de aplicativos ainda é muito menor. Então, de tal modo que nós temos menos de 10% da população que ou faz home office ou utiliza aplicativo para prestar serviço ou para vender um produto. Isso aí é muito restrito ainda no mercado de trabalho. Isso é o trabalho cotidiano, a famosa, o que se chamava do inferno cotidiano da rotina de trabalho, no local de trabalho, ainda é a marca do nosso mercado de trabalho, e estudos internacionais mostram que também nos demais países isso também ocorre, com exceção dos Estados Unidos, em geral, uma exceção em relação a muitos aspectos do que ocorreu no mercado de trabalho nesses últimos tempos. Bom, tá, eu já vou agora, espero terminar. Pois bem, por que eu tratei desse tema? O Kalec e o Keynes, a partir do Kalec e do Keynes, e no trabalho da Conceição e do Paulo Renato, eles olham o mercado de trabalho da seguinte forma: o mercado de trabalho é resultado. Eu tenho uma organização econômica que está sentada em 3 estruturas: estrutura produtiva, estrutura de renda e estrutura de consumo. Eu não estou nem em condição de explorar isso aqui para vocês. Em qualquer economia, eu tenho que compatibilizar essas 3 estruturas. Eu tenho, obviamente, mecanismos que fazem a intermediação, eu compatibilizo. Isso é uma proposição original do Kalec, que foi apropriada pelo Paulo Renato e pela Conceição, está na revista, no número 1 da Revista de Economia Política, que eles dizem o seguinte: uma sociedade com uma estrutura de renda desigual como a brasileira produz uma estrutura de consumo desigual e produz uma estrutura produtiva com uma estrutura ocupacional também marcada por uma desigualdade salarial e uma desigualdade ocupacional substantiva. É disso que se trata. E isso é importante, porque isso é olhar o mercado de trabalho a partir da estrutura produtiva e não olhar o mercado de trabalho a partir do mercado de trabalho per si, que é a visão liberal, conservadora, onde se associa sempre os problemas do mercado de trabalho ao trabalho, e não os problemas do mercado de trabalho à estrutura produtiva. Eu acho que isso é um aspecto extremamente relevante a ser recuperado no debate sobre trabalho, e que a gente acabou se perdendo um pouco essa orientação pelo fato de que muitas vezes a gente olha o mercado de trabalho no curto prazo. Sempre um olhar conjuntural do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está crescendo ou não está crescendo? Essa ocupação, se o desemprego está aumentando, está aumentando. Só salário é mesmo. E não olha qual é a tendência do mercado de trabalho. E o que a gente olha para o mercado de trabalho brasileiro é que o mercado de trabalho brasileiro conheceu uma trajetória que é a trajetória do produto. É o aumento do serviço, da ocupação de serviço, e do assalariamento como uma história, uma trajetória clássica, tá certo? É disso que eu estou tratando. Então, do meu ponto de vista, eu estou voltando ao tema, tá certo? Então, entendam vocês, é por isso que eu digo que isso aqui é uma provocação, porque eu não estou concluindo. Eu quero olhar, na verdade, recuperar uma tradição que está lá no Celso Furtado, está na Conceição, está na sociologia do trabalho, está na economia do trabalho dos anos 50 e 60, que é olhar o mercado de trabalho a partir da estrutura produtiva e não olhar o mercado de trabalho pelo mercado de trabalho em si.
E quando eu olho o que aconteceu com o mercado de trabalho nos últimos 30 anos, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando um mercado de trabalho cuja estrutura hoje é resultado das alterações da estrutura produtiva do passado em relação, e não de transformações autônomas observadas no interior desse mercado de trabalho. É disso que está sendo tratado. Pois bem, mas atenção, por que atenção? Porque a compatibilização dessas três estruturas, o mercado de trabalho que essas três estruturas gerou e produziu até os anos 80, entrou em crise, mas estrutura essa que foi reproduzida e ela é prevalente hoje, é isso que eu estou defendendo, que é o meu argumento, a debater, a discutir, a Helena pode questionar de fio a pavio isso, porque eu quero debater é disso que cabe discutir. A questão é a seguinte, só que o modelo de desenvolvimento que produziu isso é um modelo de desenvolvimento que nós temos que abandonar. E se o mercado de trabalho futuro brasileiro depende da estrutura produtiva, a pergunta é, que estrutura produtiva que nós vamos construir sobre uma trajetória de desenvolvimento sustentável, se é que nós conseguiremos fazer isso? Que mercado é esse? O mercado de trabalho, na verdade, os desafios do mercado de trabalho decorrem do quê? Decorrem do modelo de desenvolvimento sustentado, é o último ponto, e aí eu termino, tá certo? Já passo aqui. Isto é, o futuro do mercado de trabalho depende do padrão de desenvolvimento que o país irá trilhar no futuro. E se ele é sustentável, eu tenho que tratar de analisar quais são as possibilidades, ou quais são as possibilidades em termos de reorientação, reestruturação, reorganização dessa estrutura produtiva, e que mercado de trabalho pode ser constituído sob essa nova estrutura produtiva. E atenção, porque isso aí é uma complicação enorme. E eu vou gastar 2 minutos para tratar desse assunto, porque eu fui buscar bibliografia sobre esse assunto internacional e está numa situação de impasse. Por quê? Porque os estudos internacionais que foram conduzidos nessa área foram olhar o crescimento do emprego verde nas economias desenvolvidas. E depois de gastarem quase 15 ou 20 anos nessa perspectiva, constatam o que hoje? Que isso é insuficiente para entender qual é a estrutura ocupacional que vai ser gerada num padrão de desenvolvimento sustentável. Então, os estudos chegam num impasse. E é uma complicação danada. Eu falo isso com razoável tranquilidade, porque eu tenho um filho que trabalha, por exemplo, com um mix para a migração da estrutura energética, das estruturas energéticas nacionais na Europa. E numa consultoria europeia que só faz isso. E é uma complicação, porque ninguém sabe exatamente como fazer isso, para onde vai. Né? Mas o ponto que eu gostaria de deixar, por mais trágico que seja, tá certo? É que, se vamos discutir o mercado de trabalho, olhemos o mercado de trabalho que o passado nos produziu, com todas as mazelas, com todos os problemas, com todas as dificuldades que o mercado de trabalho carrega. Agora, a partir disso, se formos olhar para o futuro, o debate é outro, porque o modelo de desenvolvimento que vai reorganizar esse mercado de trabalho não é o modelo de desenvolvimento que o produziu. Não é um problema de retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. Não sei se fui claro sobre isso. Esse tema, inclusive, não quero fazer propaganda assim aberta, vou fazer, infelizmente. Essa mesma preocupação é marcada no debate sobre as desigualdades. E essa preocupação minha está num ensaio que eu publiquei aqui na Revista de Estudos Avançados de 2024, que trata das eleições municipais. Por quê? Porque a migração, provavelmente, para um novo modelo de desenvolvimento sustentável,
é uma janela aberta espetacular para nós equacionarmos dois problemas: as mazelas do mercado de trabalho e as mazelas da desigualdade. Né? Se isso ocorrerá, obviamente depende, não é um processo que provavelmente ocorrerá de modo autônomo. Vai depender de toda a luta política, a organização social, disputa política, disputa do diabo, tá certo? Mas esse que é o ponto que eu gostaria de salientar, de deixar para vocês. É uma provocação, na verdade. Né? É o início de uma reflexão, né? Que eu estou convencido que é relevante. Caso não seja, cabe a vocês me convencerem. Obrigado. Obrigado, professor Dedeca. Professora Lena, então, por favor, seguindo o rito. Eu queria só cumprimentar as pessoas que chegaram, pessoas queridas que chegaram depois do início, e saudar, dizer que estamos felizes com a chegada de vocês e que nós estamos aqui na metade do evento agora, e que ao final, depois da fala da professora Lena, poderá haver intervenções, pedidos de palavra aqui com o público presente, e também os que estão assistindo remotamente poderão enviar suas perguntas ou questões para um e-mail que se chama iearesponde@usp.br. Eu costumo dizer que às vezes não responde porque a pergunta é complicada ou porque ela não chega aqui. Mas se chegar, nós estamos aqui acompanhados de pessoas que poderão responder. Eu só sou o distribuidor das perguntas e mediador. Muito obrigado, Lena. Não, professor, por favor. Enfim, boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito ao professor René Mendes, ao Dedeca, colega com quem fiz muitas coisas nos últimos 30 anos, pessoa que eu admiro muito, e também dizer da minha satisfação de estar aqui hoje com vocês e ao lado aqui do professor Marcelo Carvalho, enfim, reunindo pessoas todas comprometidas, né, com a reflexão e com os desafios que se colocam para o Brasil de hoje. E justamente eu acho que o que o Dedeca nos traz é um questionamento bastante desafiador, na medida que ele tenta pensar o que seria, né, um modelo sustentável de mercado de trabalho. Eu acho que é alguma coisa para a qual não temos realmente resposta, ainda mais diante de todas as mudanças tecnológicas em curso que estamos assistindo, a questão do que é o IA, as mudanças do ponto de vista de reivindicações por parte, por exemplo, das mulheres, dos movimentos feministas, de aumento da esfera dos cuidados, como é que a gente vai contemplar cuidados dentro do mercado de trabalho, vão ser remunerados, não vão ser remunerados. Enfim, eu acho que a gente está diante de um momento de questões não respondidas, nem por parte dos estados, dos governos. Basta olhar, eu acho, a falência das políticas de emprego, das políticas voltadas para o mercado de trabalho. Acho que a gente pode olhar o que está acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos, por exemplo, onde algumas iniciativas que teve o próprio Ministério do Trabalho foram revogadas, tiveram que voltar atrás na questão da regulação dos aplicativos, uma série de coisas. Então, assim, não há realmente clareza sobre o que deve ser feito, né? Muito menos se a gente quiser pensar do ponto de vista de sustentabilidade, ou seja, uma capacidade de se reproduzir ao longo do tempo de uma forma virtuosa. Eu acho que a sustentabilidade é isso. Algo que se reproduz ao longo do tempo de forma virtuosa e que se desenvolve, que cresce, sempre dentro de uma visão mais positiva e also também que acumula, né, bem-estar, mudanças estruturais, etc. Bom, tudo isso dito, eu queria... eu não vou falar do que eu já fiz, como você pediu, porque é desnecessário, mas eu gostaria de fazer talvez algumas breves observações à leitura dos dados e análises que o Dedeca nos traz, e que ele colocou como provocações, e eu acho que é importante essa reflexão que ele faz ao longo desses 30 anos, né, porque dá essa noção de tendências. Então, meu primeiro ponto é um ponto mais metodológico. Para a gente falar das tendências, talvez tivesse sido necessário fazer um recorte na população. Você pegou a população mais de 14 anos, e aí, evidentemente, você coloca muita gente no denominador, que ainda está estudando, né, então isso dá um desvio ali nos dados. Do mesmo modo, eu acho que a gente tem hoje uma lei que diz que a aposentadoria é a partir de 65, então acho que a gente tem que estabelecer um piso e um teto
porque aí a gente olha quem é realmente o grosso da população no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que isso é alguma coisa que nos ajudaria, talvez, a entender melhor essas tendências, porque isso que você mostra, uma certa constância, né? Uma permanência, as coisas são muito estáveis. Eu não acho que são tão estáveis assim, mas, evidentemente, depende dos recortes. Como hoje o aprendiz é 14 anos, mas a idade obrigatória de mercado de trabalho é 16, eu acho que devia ter sido pelo menos a partir de 16 e não de 14, né? Senão você coloca muita gente lá no denominador comum que não vai ser contemplado, e da mesma maneira a gente tem que limitar o teto lá aos 65 anos, mesmo que depois a gente vá dar uma olhada no que o retorno ao mercado de trabalho é de pessoas com mais de 65 anos, no meu caso, por exemplo. Bom, então, isso é uma primeira questão, e eu acho que tem outras questões do ponto de vista também metodológico. Por exemplo, você não desmembrou a indústria e construção civil. Eu acho que se a gente olha a indústria, setor manufatureiro, e separa da construção civil, a gente vai ter tendências diferentes. Eu fiz um estudo há uns anos atrás sobre RAIs, e é impressionante como houve uma redução do emprego industrial, né? Houve uma queda, de fato, do emprego industrial formal pela RAIs. Então, eu acho que isso é importante, porque houve uma queda da remuneração também no setor industrial, que explica isso que o Dedeca mostrou como tendência de queda, né, do salário médio. Claro, se tem uma retração, o setor mais produtivo, de maiores salários, se ele cai. Então, acho que teria sido oportuno separar indústria manufatureira e construção civil, que estão agregados, e, evidentemente, eu estou falando de qualidade de emprego muito diferente, muito diferentes uma das outras, né? Então, essa é uma outra questão. Eu tenho uma outra observação metodológica, mas eu vou deixar para frente. Bom, queria que você colocasse aí o gráfico 5, você põe o slide 5, por favor, falar das taxas de atividade, porque a gente vê que... É o slide 5, esse aí. Não, o anterior, para trás. Aí. Então, tem uma coisa chocante, né, gente? Vocês olham para esse gráfico aqui, vocês veem que a taxa de atividade dos homens cai, sobretudo a partir de 2010. Ela cai de patamar, né? Estava em torno de 80. E é engraçado, se a gente desagregar homens de cor ou faixa etária, a taxa de atividade é a mesma para todo mundo, que não é o caso para a taxa de atividade das mulheres. Que, dependendo se é branca ou negra, a taxa de atividade vai variar. Mas o que é interessante? É que cai realmente bastante de patamar ali, né? Vai em direção aos 70%, e o Dedeca falou da questão do perfil demográfico da população. Eu acho que tem também a questão da escolaridade, porque a permanência no ensino tira muita gente do mercado de trabalho, e a gente sabe que houve um aumento da permanência dos jovens, sobretudo meninos, que tinham uma taxa de evasão maior e que vão permanecer mais tempo justamente fora do mercado de trabalho, porque estão estudando, né? Aí tem todos esses incentivos para ensino superior, não está dando certo, né? A gente viu ontem na televisão que, aparentemente, ProUni, essa coisa toda, não está atraindo tanto os jovens. Eu já vou dizer por que não está atraindo daqui a pouco. Mas eu acho que isso é uma questão importante. Como é que isso é um lado positivo? Você tem uma queda, mas é uma queda também que pode ser decorrente da escolaridade mais longa, justamente dos jovens, sobretudo dos meninos. Mas o dramático ali, gente, é a questão da taxa de atividade das mulheres. Se vocês olharem, né, a gente sabe que os anos 70 foi a década de grande entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? E o que a gente vê na Europa, em todos os lugares? Eu vou dar um caso da França, que é o que eu mais conheço, né? Você tem hoje uma taxa de atividade na França, que é das mulheres femininas, que é de 71%. Né? Aqui é alguma coisa da ordem lá de 50%, gente. Quer dizer, a gente tem um desperdício de força de trabalho feminino, que é uma coisa dramática. E vocês podem ver que o troço ali oscilou mais ou menos em torno da mesma média, né? Em torno ali dos 50%. É dramático, porque a maior parte das mulheres realmente está fora do mercado de trabalho em idade ativa. Então, isso é um obstáculo. Não é que elas não queiram ir, existe um obstáculo à entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, numa economia, né, numa sociedade de baixos salários, como disse o Dedeca, de uma outra dimensão que ele não abordou, que é de baixa produtividade, né, as mulheres acabam, né, se mantendo na baixa produtividade do trabalho doméstico, fora do mercado de trabalho,
e, portanto, a gente está perdendo força de trabalho. Isso é chamada força de trabalho potencial, né? Que até o IBGE costuma estudar. E ela é essencialmente formada por mulheres, quer dizer, é um absurdo que a gente está comprometendo as mulheres. A possibilidade delas terem mais autonomia, renda própria, melhora no mercado de trabalho, crescimento. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender quais são os obstáculos que estão colocados numa coisa que ao longo de 30 anos não acontece nada. Gente, é 20% abaixo do que é na França, do que é na Inglaterra, em outros países, quer dizer, é muito grave, né? A outra coisa que eu queria falar também é sobre essa questão desse desperdício, é que a gente tem ainda as mulheres com um nível de escolaridade médio maior que os homens. Então, elas poderiam também estar trazendo mais qualificação para o mercado de trabalho, mas existem, o que eu acho que é importante a gente observar há obstáculos para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. E a gente tem que entender esses obstáculos, se é apenas a divisão social e sexual do trabalho, se são outros obstáculos, discriminação, não acredito mais que seja a questão da gravidez, porque, evidentemente, a nossa taxa de fecundidade, como vocês sabem, está baixíssima, né? Está já abaixo do nível de reprodução, que é 2,1 filhos por mulher em idade de procriar. Enfim, como é uma tendência no mundo, o único lugar onde a população cresce, como vocês sabem, é na África. E então é importante a gente tentar entender quais são esses obstáculos, né? Bom, aí eu vou pedir para o Dedeca ir para o slide 6, sobre a taxa de desemprego. Esse aí, esse volta, esse, não, é para trás, esse. É para trás. Agora, isso, vocês veem que a gente tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, né? Mais ou menos constante, nunca está acima de 10. No IBGE, eu fui comparar com os dados do IBGE, que também usa a população acima de 14 anos, e a taxa de emprego é baixa, mas a taxa de ocupação também é baixa, né? É 60%. Então, veja, a gente tem um desperdício de uso de mão de obra nesse país, que é uma coisa dramática. E eu acho que isso está associado justamente à baixa produtividade, que é uma característica da nossa atividade, e se a gente for olhar, por exemplo, salários por setor, que é uma coisa que o Dedeca não abriu, mas eu vou trazer para vocês, onde mais cresceu, onde houve crescimento real de salários. Qual é o único setor que foi realmente muito expressivo? Foi na agricultura, 20%, onde quase não se gera emprego. Mas os empregos gerados são empregos altamente produtivos. Então, a gente tem que entender que tem como disse o Dedé, que eu concordo com ele, a gente tem que olhar para o mercado de trabalho olhando para a estrutura produtiva. Mas os bias, né, e os obstáculos que há nessa estrutura produtiva que nós herdamos há tantos anos, essa dimensão truncada dentro da visão cepalina, que já, como lembrava, né, o Aníbal Pinto, todos eles, baixa produtividade, padrões diferentes de produtividade, essa heterogeneidade estrutural do nosso mercado de trabalho, ela se mantém. Não aconteceu nada, não mudou nada. É uma coisa absolutamente dramática. E aí a gente vê que só não tem política de mercado de trabalho decente, porque não há um projeto de desenvolvimento. Essa é a grande questão. Porque se tivesse, seria possível formular políticas. Hoje a gente tem uma dominância do mercado financeiro, né, nas deliberações. Porque como é que eu vou pensar a política, enfim, desenvolvimento produtivo com taxa de juros de 15%? Não adianta, tem que pensar como é que vai resolver esse negócio, com processo de financiarização. Hoje tem empresas saindo da Bolsa de Valores, que no Brasil não decola por causa da taxa de juros muito alta, então o financiamento delas deixa de ser pelo mercado de capitais, vai lá para as debêntures, etc. Então, processo de financiarização violento, com todos esses fundos institucionais, né, os investidores institucionais entrando no financiamento, e que são determinantes na definição dessa estrutura produtiva. E a gente está esperando que o Estado venha nos propor políticas, e ele é incapaz de formular políticas. Então, o que a gente vê nesses dados é a ausência de política de emprego, a ausência de política de mercado de trabalho, e a única coisa de que fala o governo é justamente isso que o Dedeca também trouxe, que é a questão do salário, né? E qual é a característica do mercado de salário, do rendimento, né, mensal dos trabalhadores? É a redução do hiato entre o salário mínimo e o resto, porque só cresce o salário mínimo. Né? E aí, eu vou usar algumas coisas que eu queria falar aqui,
Mas o que é interessante, né? Esse é o aspecto positivo. Mas não é possível que a única política positiva que a gente tenha seja uma política de mercado de trabalho. E eu vou colocar aqui para vocês uma pesquisa grande, né, os dados do IBGE que saíram no Globo. Quem mais perdeu em termos de rendimentos, que o DEDECA não teve oportunidade de desenvolver ainda, mas que é muito importante, acabou o prêmio com o ensino superior. Os rendimentos que mais caíram nos últimos 12 anos foram as pessoas com ensino superior, cuja queda em termos reais de remuneração foi 12%. Então, é o seguinte, qual é o incentivo para alguém ir para uma universidade particular, tomar empréstimo, tá certo? Porque, além dos salários serem baixos, como é que se reproduz a sociedade trabalhadora, né? A população trabalhadora endividada. E agora, outro grande trunfo do governo é colocar o FGTS a serviço da garantia de renda para os bancos. Então, é o seguinte, compromete, se é demitido, todo o seu fundo, né, da demissão vai para o banco. Vamos garantir a remuneração dos bancos. Vocês sabem que a remuneração dos bancos, como mostra o Banco Central, a rentabilidade dos bancos depende essencialmente das famílias brasileiras, porque hoje as empresas elas se financiam fora do setor bancário, do sistema financeiro, do sistema bancário. Elas têm outras formas de financiamento, como eu estava dizendo. Então, é uma coisa dramática, porque são os altos juros. Porque, tudo bem, não vai ser 140% a taxa de juros que alguém vai pegar para comprar uma geladeira, mas vai ser 40% numa inflação de 4,8%. Isso é criminoso da mesma maneira, né? Então, o que a gente também não está vendo? É que os baixos salários são a possibilidade de você ter uma expansão da financiarização e do grau de expropriação financeira da classe trabalhadora nesse país, porque ninguém sobrevive com esses salários. E, portanto, as pessoas estão todas indo para o mercado financeiro. Mas, mais grave, isso é uma dimensão estrutural. Qual é o incentivo de você estudar? Se para as pessoas com nível superior a queda foi de menos 12,3%, ensino médio menos 6,3%, e quem ganhou o sem instrução, 41,5%. Gente, se quer acabar com produtividade, com futuro, é isso que a gente tem aqui. E esse governo só faz falar de salário mínimo, inclusive agora com teto também, porque ele também não pode aumentar. Então, todas essas vantagens aqui do salário mínimo, né, o nosso ministro da Fazenda já mostrou que isso também vai por água abaixo. Mas o ponto aparece na televisão, ninguém quer ProUni. Sobraram 75% das vagas de ProUni. Mas quem é que vai pegar um empréstimo? Quem vai fazer isso? Porque não dá, né, mesmo com bolsa, não dá para sobreviver sem pedir um empréstimo ao banco para pagar ônibus, alimentação, todas essas coisas, e para sair de lá com uma dívida e depois sair de lá também ganhando muito menos do que você esperaria ganhar. Então, é o seguinte, estruturalmente, esse mercado de trabalho é insustentável. Não existe sustentabilidade possível e a probabilidade da gente ter uma mudança radical, porque isso implica uma mudança radical, eu não vejo no horizonte de curto prazo, nem de médio prazo, porque nós já entramos num período eleitoral e é disso que se trata a partir de agora. Eu acho que tem uma coisa interessante, o DEDECA mostrou no slide 9, DEDECA, vai aí no slide 9, por favor. Eu acho que é o próximo. Não, é o emprego do setor público, não, é para trás, desculpa. Que é o seguinte, ele mostra que no setor público você teve um aumento importante, né, do número do emprego no setor, proporcionalmente, e realmente também mostrou que ali houve um pequeno aumento da remuneração real no mercado, no emprego. Não, isso é os comércios, vai para trás, vai para trás, vai para trás, vai para trás, para trás, para trás. Para trás quer dizer para o início. Vai para trás. Aí. É aí, né? Acho que sim. Deixa eu ver. Não, é para trás. Emprego do setor público, vermelhinho. Vocês veem que ele dobrou, né? O emprego no setor público dobrou e, de fato, eu diria que para o setor público, o governo tem apontado, não é isso? Concursos, esse tipo de coisa, com salários muito altos, mas, ao mesmo tempo, abandonou todas as universidades públicas. O ponto é, quem forma os que se candidatam para entrar
no concurso do Ministério da Gestão? Nós, professores, né? E as universidades estão sofrendo porque estão esvaziadas de financiamento, como a gente sabe, não vou nem falar da minha, o FRJ, mas o congelamento do salário dos professores, porque, claro, toda vez que tem que fazer ajuste estrutural, você faz em cima da remuneração dos funcionários públicos. Bom, o DEDECA mostrou, e já comentou, né, a questão de que aumenta essa proteção ao trabalhador, mas, objetivamente, a gente sabe que o seguro-desemprego diminuiu em termos de cobertura, em termos de valor, né? A gente tem uma previdência hoje onde as pessoas contribuem, mas a probabilidade delas contribuírem ao longo de 35, 40 anos é pequena, então elas podem estar contribuindo, mas o que a gente tem que olhar não é se contribui, é por quanto tempo contribui. A gente sabe que os dados do INSS mostram que, na média, as pessoas contribuem 8 meses por ano, né? E não 12. Então, elas nunca vão conseguir preencher o tempo que elas precisam para poder receber uma aposentadoria um pouco mais digna. Bom, eu queria falar de novo, né? Eu acho que ao separar indústria manufatureira e construção civil, eu acho que a gente podia ver uma dinâmica de emprego e uma dinâmica de salários também diferente, né? Agora, outra coisa que eu sugeriria, Dedeca, que você faz tudo tão bem, além do corte da entrada e da saída, né, lá da população analisada, era fazer um rendimento padronizado pelo número de horas trabalhadas. Porque quando a gente olha aqui, a gente está olhando, na média, quem trabalha 40 horas, 35, 38. Quando a gente corrige a renda de cada um pelo número de horas trabalhadas, você tem uns hiatos menores entre, por exemplo, desigualdades entre homens e mulheres, negros e brancos, mas a gente tem também salários que são menores, porque tem gente que trabalha menos horas, né? Então, eu acho que isso também poderia ser uma coisa interessante. Bom, eu já falei da questão da abertura, que me parece necessária, né, do nível de escolaridade, porque, vocês vejam, a matrícula no ensino superior, vejam isso, pulou de 2,7 milhões em 2000 para 9,4 milhões em 2022. Então, o pessoal está indo para o ensino superior. E, ao mesmo tempo, o desincentivo para ir para o ensino superior é grande. Porque o prêmio da remuneração, e, portanto, isso tem a ver também com a preocupação da elevação da produtividade, né, da estrutura produtiva, tudo aquilo que a gente sabe que a produtividade não cresceu no Brasil. Cresce lá na Petrobras, no setor extrativo, acabou. Fora isso, não cresce nada. Pelo contrário, não por acaso, a Dedeca mostrou que o que mais cresce no setor terciário é o comércio, que é o mais desqualificado que a gente tem, né? Bom, então, o que eu acho que é importante ver? Que, de novo, a remuneração média por setor mostrou grandes hiatos. Como eu disse, a agropecuária teve uma alta de 20% em termos reais de remuneração entre 12 e 23, contra 2,2% na indústria, crescimento negativo de 1,5% no comércio. Então, veja, o que o Dedeca mostrou? Houve grande aumento, né, da participação do comércio na estrutura da atividade, e onde caiu 1,5% em 12 anos a remuneração média. Então, gente, está tudo indo para o buraco. Vamos ser objetivos, é disso que se trata, né? Bom, eu acho que a ideia da sociedade do tempo livre, que o Keynes também falou nisso, né, quando ele falou da coisa, ele escreveu um texto lá para os netos dele, ele achava que a produtividade ia nos levar a trabalhar 4 horas por semana, o que seria oportuno, mas a gente vê que não é assim. Por quê? Porque os salários caindo, você tem que trabalhar mais horas, né? E aí eu queria voltar para esse ponto final que colocou o Dedeca, sobre o trabalho plataforma, né? Que foi a primeira pesquisa que foi feita no IBGE, foi em 2022, como vocês sabem. Então, o dado que o Dedeca apresentou é o primeiro ano. E eu conversei com o pessoal, porque o Dari Krain, lá da Unicamp, e o Ricardo Antunes, eles foram ao IBGE por uma iniciativa do Ministério Público de Campinas, para dizer que tinha que entrar com questões. O problema é que o número de questões que você coloca na PNAD para poder captar isso é muito pequeno. Você tinha que fazer várias perguntas que vão se concatenando para você ter um universo maior. E a impressão que se tem é que justamente ainda capta muito pouco, né? Porque você tem ainda, enfim, de toda maneira, tem uma série de dados que o IBGE publicou. Os motoristas de Uber
eles ganham 1,5% a mais que os motoristas não Uber, mas eles trabalham, em média, 9 horas a mais, tá certo? Por semana. Então, na verdade, as pessoas estão tendo que fazer opções em torno de ganhar 1% a mais, trabalhando muito mais. Porque a remuneração do trabalho nesse país, eu acho que é essa a grande conclusão do trabalho do DEDECA, né? Caiu, piorou, se degradou, né? Nós não temos alternativas, e isso está evidentemente ligado a uma dimensão estrutural da nossa economia, onde nós continuamos a fazer opções, quer dizer, toda essa política de reindustrialização, etc. Eu não vou falar disso aqui agora, mas a gente acha, eu vejo isso bastante limitado, e seriam expectativas de longo prazo, mas dentro de um modelo, né, de um paradigma completamente superado. Bom, para finalizar, eu acho que tem duas dimensões que o DEDECA não teve oportunidade de trazer, que é o aumento do trabalho precário, que é uma forma de calcular, né, a ocupação precária recomendada pela OIT, que o IBGE faz, e que é a combinação de horas de trabalho, remuneração em queda, essa coisa toda. E o que os dados de precarização mostram é que a taxa de precarização em 2012 era de 70%, caiu até 2017, com as reformas trabalhistas, a crise, né, 2015, 2016 e 2017 com as reformas trabalhistas, aumenta, e hoje nós está em alta, e hoje estamos em 61,2%. Então, a precarização voltou a aumentar, e a questão da subutilização também da força de trabalho, acho que é um dado muito importante, que a gente tem que mostrar, que é justamente as pessoas gostariam de trabalhar mais e não conseguem, ou as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mas não procurar emprego. Enfim, tem uma composição, várias formas, né? E isso volta de novo para a questão das mulheres. A subutilização das mulheres, gente, é uma coisa absolutamente chocante. Mas eu quero dizer que a subutilização calculada pelo IBGE aumentou para todos. Entre 2012 e 2021, para os homens brancos, passou de 11,2 para 18, para os homens negros, de 17,3 para 26, para as mulheres brancas, de 18,9 para 27,7, e para as mulheres negras, de 29,2 para 41,5. As mulheres negras são altamente subutilizadas. Então, a gente tem um problema com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, porque tem obstáculos, e quando elas estão no mercado de trabalho, elas são subutilizadas. E o trabalho é precário. Então, do ponto de vista estrutural, o que nós temos hoje é um quadro dramático. E, sinceramente, eu não vejo hoje condições, inclusive porque eu acho que a classe trabalhadora, evidentemente, está bastante desmobilizada, e não por acaso, as pessoas estão tendo que resolver os seus problemas de endividamento, uma inadimplência altíssima, e a grande política social recente do governo foi lançar o Desenrola, que, como vocês sabem, foi desenhado pela FEBRABAN e foi assumida pelo Ministério da Fazenda como uma grande conquista, não para acabar com o endividamento dos trabalhadores, que agora aumenta, com acesso ao crédito consignado, né, para quem tem carteira assinada, mas como uma forma de reduzir a inadimplência que impedia o retorno das pessoas ao mercado financeiro. Então, de novo, o grau de endividamento das famílias já voltou a crescer. Então, eu acho que a gente tem que entender o que é uma economia de baixa produtividade, baixos salários, não é isso? Com obstáculos à entrada no mercado de trabalho, com dominância de subutilização, precarização, onde os ganhos estão no setor extrativista dessa economia, que é disso que se trata, o agronegócio, e onde, além de tudo, está todo mundo endividado e, portanto, a capacidade de resistência da classe trabalhadora é pequena. Eu acho que a gente está numa situação aí muito difícil e eu, sinceramente, não vejo alternativas no curto prazo e no médio prazo para a gente reverter esse quadro. Eu queria agradecer ao DEDECA a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Não precisa, todo mundo me conhece. Eu só queria lhe perguntar, você falou em OIT, você trabalhou na OIT em Genebra, né? Trabalhei 3 anos na OIT e eu saí da OIT porque um processo de assédio pelo Guy Stanton, que é um grande estudioso do trabalho e que assediou muitas mulheres, mas eu fui a primeira mulher a ganhar um caso de assédio em 2004 dentro de todas as Nações Unidas. Existe uma decisão pública do Tribunal Administrativo da ONU
E eu fui demitida, porque eu entrei com uma denúncia, mas eu ganhei a denúncia e eu fui a primeira mulher a ganhar 20 anos antes do Me Too. Impressionante, eu não sabia. Parabéns até por isso. Eu também trabalhei no OIT, mas aqui na região, só em Lima. Eu sei. Bom, o professor Dedeck vai responder ou comentar? Só fazer um comentário rápido, acho que antes de pergunta, porque daí fica mais pode ajudar. Bom, eu queria agradecer a Lena, e tem poucas divergências ou diferenças com o que ela apontou. Eu só uma básica que eu infelizmente, uma questão de personalidade, eu sou um pouco mais otimista. Eu espero que acho que a situação é dificílima, mas espero que algum sucesso tenhamos enquanto humanidade. Só um pouco essa observação. Eu só queria colocar um seguinte ponto em relação às observações que ela colocou, que eu não tenho, obviamente, não tenho nenhuma questão a divergir em relação a que colocou, mas que para mim é importante colocar como informação. Quem produziu esses dados fui eu. Eu peguei 30 bases de dados, de microdados, converti para SPSS e comecei a processar essas bases de dados. Eu passei quase um mês para produzir isso aqui. Não é para... Eu estou falando isso pelo seguinte, tem dificuldades grandes. Uma das dificuldades que a Lena aponta é separar essa indústria e comércio, fazer outras separações que são importantes. Indústria e construção civil. E outras separações que eu não fiz, na verdade, porque eu tinha que fazer uma compatibilização de classificação setorial, porque a classificação, a PNAD, eu tenho uma mudança importante da PNAD em 2012, que é da PNAD tradicional contra a PNAD contínua. Mas mais do que isso, em 2001 eu tenho uma mudança que é seja da classificação de ocupações, seja da classificação de atividades. E isso gera uma descontinuidade que até aparece no dado de serviço, onde aparece a participação de serviço. Depois, eu tenho uma outra implicação, uma outra descontinuidade provocada justamente pela mudança de base. Há um trabalho a ser feito, e aí eu vou falar para vocês claramente, graças à minha pessoa, aí eu tenho que fazer propaganda, na verdade, porque eu fui responsável por essa possibilidade de exploração, que foi o seguinte: quando foi criada a PNAD contínua, foi criada para a produção, para a geração da PNAD contínua, foi criado um grupo de pesquisadores que discutiu com o IBGE a nova configuração da PNAD. E eu fui parte desse grupo. Perdi algumas coisas, perdi muitas, inclusive. Uma delas era explorar melhor a jornada de trabalho nos domicílios, justamente para ver cuidado e companhia. Perdi, eu e a Eudete, levamos a maior sua né, em relação a essa demanda. Mas ganhei uma demanda extremamente importante. Perdi também na configuração da amostra, era contra a configuração da amostra lotada, mas fui voto vencido. Isso é importante ser tratado para quem for trabalhar os dados, microdados da PNAD, tá certo? Eu sugeri à época, por causa de um problema que nós tivemos aqui na pesquisa de emprego e desemprego, SEAD-DIESE, nós convivemos com um problema desse em 1988, que é mudar o questionário e o impacto dessa mudança do questionário no resultado. E você só sabe qual é o impacto depois que você mudou e o questionário está andando. É impossível você saber a priori o impacto. Então, a minha sugestão foi que o IBGE realizasse, durante um breve período de 3 anos, a PNAD velha e a PNAD nova. Então, nós temos os microdados da PNAD antiga e da PNAD nova, para trabalharmos justamente possíveis diferenças de resultado
entre a PNAD antiga e a PNAD nova. Os dados que eu estou apresentando aqui, por exemplo, de taxa de participação, já foram consistidos. Os dados de nível de ocupação também. De estrutura ocupacional, por posição na ocupação, salariado, empregador, não sei, nós já consistimos. O que é consistir? Gerar os dados, segundo a PNAD antiga e a PNAD nova, para o período de 2012 a 2015. E ver qual é o nível de diferença dos indicadores criado numa e noutra pesquisa. Estou relatando isso porque foi um trabalho insano produzir isso aí, porque eu queria, como eu disse, eu queria um primeiro olhar em 30 anos. Porque eu fui procurar literatura sobre isso aí e descobri que na literatura brasileira hoje, seja dos economistas, seja dos sociólogos, não há um olhar estrutural do que aconteceu no mercado de trabalho brasileiro. Se fala muito, aconteceu isso, mas cadê a informação? Tem a base de dados, por que não olhou isso aí? Então, eu agradeço a Lena, não fiz isso por falta de tempo, até gostaria de ter compatibilizado a coisa de setor de atividade para poder explorar esse fato. Tá certo? Outros pontos, tipo que ela aponta, eu olhei o dado de estrutura etária, eu já fiz um trabalho sobre isso, então por isso que eu fiz a afirmação. Sobre educação, eu teria que olhar o impacto da educação na mudança da taxa de participação. É importante, interessante, mas não tive tempo. Um ponto que a Lena levanta, e aí eu já trabalhei. Então, um trabalho meu publicado na revista do Instituto de Economia, Economia e Sociedade, para o período, para a década passada, que é essa história de melhorou a educação e aconteceu o quê, então, com a ocupação desse sujeito, tá certo? E a gente constatou. Aumentou a educação e piorou a remuneração. Não é que houve prêmio, houve perda. Não, houve perda de remuneração. Então, isso eu posso dizer, afirmar em claro bom som, infelizmente o dado não está aqui, tá certo? Mas quem quiser, isso aí está em trabalho publicado. Há uma desvalorização de remuneração no mercado de trabalho. Isto é um mercado de trabalho que é uma economia que se arrasta, é uma sociedade que se arrasta, e é um mercado de trabalho que se arrasta, que se deteriora com o tempo. E você está otimista. Enfim, é o que me resta. Eu tenho que ser otimista. Eu tenho neto, eu não quero. Ele é o que me resta. Não é que eu sou otimista. Eu acho que tem que olhar, tem que lutar pelo futuro. Eu não entrego os pontos. É só isso. Tá certo? Então é um ponto, eu não tenho nenhuma divergência maior, mas só essas observações aí. Desculpa ter demorado um pouco. Bom, acho que nós temos agora a participação do público presente e também daquele que eventualmente nos encaminha questões por e-mail. Não chegou nenhuma questão ainda pela internet. Então, nós temos ainda 20 minutos. Podemos abrir a palavra. Os que querem fazer alguma pergunta específica para um dos dois, ou aqui para frente, o trio aqui, podem pedir a palavra. O Jorge vai levar o microfone, tem que ser com o microfone e tem que ser não, estimulamos que sejam perguntas objetivas, porque nós temos só 20 minutos e, infelizmente, não dá tempo de esticar para novos depoimentos. A palavra está aberta à professora Liliana. Professora Liliana, pode Muito fazer obrigada. o seu comentário ou pergunta. É um grande prazer reencontrar Cláudio e Lena nesse evento e lamento, peço desculpas por ter chegado tão atrasado. Nós nos perdemos dentro da USP. Como o Chico está na USP só há 50 anos, ele teve dificuldade em encontrar aqui o Instituto de Estudo. Também. Então Não é particular ninguém. Bom, então peço desculpas, eu adoraria ter ouvido vocês desde o início
e espero que esse texto esteja à disposição para posteriormente a gente poder ler. Só um parêntese, por favor. Estará a partir de amanhã disponível no YouTube tudo. A fala completa já é disponibilizada em seguida. Amanhã já estará disponível para recuperar e ouvir na telinha. Muito obrigada, Renê. Obrigada. Bom, a pergunta primeira que eu vou fazer é uma pergunta que uma professora sênior aos 75 anos se permite fazer. É uma pergunta de aluno. Quando você começa a introduzir as categorias analíticas em Marx, Weber, Durkheim, sociologia do primeiro ano, eles perguntam: bom, professora, qual é a saída? O que a senhora está pretendendo com tudo que a senhora acabou de nos explicar em termos estruturais? Então, eu perguntaria para o Dedeca, para o otimismo do Dedeca, aponta um nó que você tenha na garganta que você gostaria de ver resolvido. Lena, aponta um nó na sua garganta que você gostaria de ver resolvido. Porque, gente, nós não estamos no pior período político dessa sociedade. Nós lutamos para chegar aqui. E agora? O que nós fazemos com essa situação tão complexa que vocês tão bem expuseram, as questões positivas e questões, as contraditórias, eu não diria positivas, contraditórias. E, por último, trazendo para o meu campo de pesquisa, eu gostaria de saber se vocês estão acompanhando a discussão no campo da cultura, que havia conquistado pela primeira vez uma verba por 5 anos e teve um corte de 84%. Era isso que eu queria colocar. Agradeço muito vocês. Bom, obrigado, Leão. Também é uma alegria te reencontrar, o Chico. Faz muito tempo que a gente não se via, né? Espero nos vermos novamente. Eu queria fazer uma observação, espero que seja rápido, é o seguinte. Eu fiquei afastado da vida acadêmica, eu já tinha feito essa menção no início da fala, entre 2014 e 2020, tratando de coisas, eu diria, pouco importantes para a vida, relevantes para a vida. Foi um erro, na verdade. Podia ter feito outra opção. E em 2020, eu tinha tomado a decisão de voltar à área de pesquisa. E veio a pandemia. Por que eu estou falando isso? Porque durante a pandemia, quando veio a pandemia, eu tentei conversar com várias pessoas para nós articularmos um grupo para pensar o que era possível se pensar a partir da pandemia. A velha história, se a pandemia geraria uma sociedade melhor, o que nós poderíamos pensar pós-pandemia? E foi uma dificuldade que nós nunca se conseguiu constituir uma discussão coletiva nessa direção, tá certo? Bom, por que eu estou relatando isso? Porque naquele exato momento, foi um pouco o meu ponto de partida, foram produzidos 2 documentos internacionais muito importantes. Um que é um documento do governo americano, que chama Green New Deal, e um outro documento pela comunidade europeia chamado Next Generation, que, dado a tragédia da pandemia,
mostravam qual era o esforço que a gente deveria fazer em relação à construção de um mundo pós-pandemia. Pois bem, ao ler esse documento, obviamente que a empolgação foi enorme, mas passada a pandemia, obviamente que politicamente esses documentos foram abandonados, seja pelo governo americano, pelo documento produzido pelo governo americano foi abandonado, e o documento produzido pela comunidade europeia também foi abandonado. Nós voltamos na política internacional e na política pública para pensar as questões sociais, as questões econômicas, ao rame-rame pré-pandemia, tá certo? Pelo jeito, o homem, a memória, para pegar a brincadeira da Tulipa Ruiz, tá certo? Somos efêmeros, né? A memória efêmera. Então, foi um pouco nessa direção. E aí, eu vou colocar um pouco a questão do nó que você levantou. Que nó, na verdade, o que está me estimulando do ponto de vista da reflexão, tá certo? Do ponto de vista pessoal, os nós são enormes, tá certo? De vários tipos. O que não falta é nó, né? Brincadeira. Não posso. Desculpa. Em Cabo Frio tem uma capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Vou lá. Campinas também? Pensei que era coisa de carioca. Eu estou relatando isso pelo seguinte. Meu olhar era para 30 anos passados. E não fiz um olhar mais longo, porque não tenho uma base de dados. Se tivesse, teria ido. Né? É um olhar do passado. Mas a minha preocupação, fundamentalmente, hoje, é uma reflexão do que podemos pensar e refletir sobre o futuro. Né? A minha trajetória um pouco... Eu até estava comentando com a Lena e o Marcelo. Né? Saiu aí agora a coisa da isenção do salário mínimo. Para quem ganha, do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais. Não, tudo bem, é mais justo. Aí foram entrevistar o pessoal do mercado financeiro, o pessoal do mercado financeiro virou e falou assim, não, vai gerar inflação. Daí vai o jornalista e fala, se vai gerar inflação, vai aumentar a taxa de juros. E vira um dogma, essa brincadeira. E o jornalista não pergunta para o economista, pergunta, pois bem, mas vai ter inflação em 2026, porque à medida que só começa, o que fazemos? A minha vida sempre foi, é um vício, enquanto acadêmica, sempre pensar, por mais trágico que seja, qual é a saída. E uma das saídas que eu tenho muito orgulho de ter feito é a política de valorização do salário mínimo. A proposta é minha. Se saímos do impasse do que fazer com o salário mínimo, pode não ser a melhor solução, mas essa solução que está vigente e todo mundo reconhece que foi positiva, tá certo? Partiu dessa cachola, tá certo? Então, um pouco a minha preocupação hoje, o nó, um pouco é o seguinte, qual é o desafio que está sendo colocado do ponto de vista do trabalho e em termos de desigualdade? Como eu disse, eu escrevi para a desigualdade e vou escrever para o mercado de trabalho, por isso que eu chamei isso de uma provocação. Né? Considerando que é inevitável, se tem uma coisa que não há dúvida, é de que esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de consumo, não tem mais viabilidade. Ou a gente vai para um novo modelo de desenvolvimento, tá certo? Ou o mundo acaba a humanidade. Não há controle. Se alguém, tá certo, tirando o pessoal da Terra plana aí, os terraplanistas, não há dúvida, é a única certeza que há hoje em relação ao futuro. E a minha pergunta é, pois bem, o que é possível fazer isso? Qual a discussão que se tem sobre isso? Um pouco isso, como é que isso eu posso rediscutir a questão do trabalho e rediscutir a questão do mercado de trabalho? Então, esse é um nó, pelo menos em relação à minha vida, à minha retomada de pesquisador acadêmico, que eu carrego nesse exato momento. Espero ter respondido. Os bancos, aprendi muito com você, com seus trabalhos. Então, eu acho que aquilo que me preocupa hoje é essa dominância, essa hegemonia financeira, né, que não é o desenvolvimento do sistema financeiro. O sistema financeiro sempre esteve associado ao desenvolvimento do capitalismo. Mas hoje a dominância financeira é que ela determina
tudo aquilo que se passa também na esfera produtiva, na esfera social. E eu acho que o grande problema que temos é como esvaziar esse poder da grande finança que hoje controla o mundo, como a gente está vendo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, quer dizer, capaz de colocar em xeque instituições democráticas que sempre foram consideradas 3 poderes independentes, essa coisa toda, né? Como a gente está vendo nos Estados Unidos, e isso fruto dessa coisa neoliberal que eu acho que ganhou mentes e corações. Quando todo mundo vira bilionário, quando você já tem hoje 5 trilionários no mundo, por que eu não posso ser bilionário? Né? E eu peguei um Uber, estava contando para os meninos para vir para cá, e eu sempre converso com eles, e ele falou, eu falei, o senhor está muito tempo no Uber? Ele falou, estou. Ele falou, eu sou empresário. Eu falei, eu sou empresário? Eu falei, outro que acha que é motorista de Uber empresário, né? Ele falou, não, eu sou empresário, porque eu tenho 4 apartamentos, 2 caminhões e blá, 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 que eu ganhei muito dinheiro na pandemia, e me contou a história dele. Todo mundo quer ser milionário. Então, essa mentalidade, que é uma mentalidade muito individualista, é algo que vai contra a possibilidade de ganhos do ponto de vista das lutas coletivas. Então, acho que aquilo que a gente precisa fazer hoje é tentar recriar espaços de luta coletiva, de reconhecimento coletivo, porque as pessoas não se reconhecem no coletivo. E é através disso que eu acho que a gente pode caminhar no sentido de enfrentar essa hegemonia financeira. Um exemplo, rapidamente, e eu trabalho com política social, como você sabe, é que hoje, quando o governo fala, o Lula fala, temos que colocar os pobres no orçamento, mas tem que tirar os pobres das planilhas dos bancos. Não adianta pôr os pobres no orçamento para ganhar o Bolsa Família e eles estarem com 40% do rendimento deles do Bolsa Família pagando dívida. Então, o que quer dizer isso? Vocês viram que recentemente o Ministério da Fazenda lançou títulos que são uma espécie de poupança, né, para as classes populares. Em vez de incentivar, por exemplo, a contribuição ao INSS, que aparentemente melhorou, mas os retornos são incertos, o governo, por exemplo, lançou um título, como vocês devem ter visto, que chama Renda Mais, né, que é para as pessoas com menos de 3 salários mínimos poderem ter uma aposentadoria complementar, é a lógica da aposentadoria por capitalização, tem que contribuir 35 anos, etc. Evidentemente, ninguém vai conseguir fazer isso. Segundo lugar, criaram, né, o Educa Mais, vocês devem ver, um título que as pessoas podem contribuir durante 15 anos para pagar a universidade privada dos seus filhos, com uma remuneração que é a inflação mais 2 ou 3%. Então, veja, existem estímulos para que as pessoas comprem títulos, capital fictício, nas classes populares. Gente, inclusive as mulheres lançaram também o Renda Mais Mulher, porque se a mulher sofrer violência doméstica, ela vai poder ter, se ela estiver contribuindo para o Renda Mais, que ela tem que contribuir a partir dos 17 anos até os 75, pelo menos 20 anos, ela vai ter direito, se ela sofrer violência doméstica, a um advogado. Não, mas a gente lutou no movimento feminista para que a Defensoria Pública defendesse as mulheres vítimas de violência. Então, hoje a gente tem a OAB do nosso lado, tudo aí o governo vai e privatiza um serviço que é um direito de cidadania. Então, veja, o que o governo tem feito? O governo tem multiplicado aquilo que a financiarização impõe, que são ativos. Então, cada vez mais, a lógica de predominância dos ativos, todo mundo quer ter ativos. Então, o cara quer ter um caminhão, porque o caminhão não é um caminhão, ou uma moradia, que não é uma moradia, é um ativo. Então, essa lógica da financiarização é algo que está tirando a política social do orçamento. E a política social no orçamento é onde a gente disputava, a luta de classe se dava no orçamento. E hoje está fora. Quando o governo vai lá para o World Economic Forum e lança títulos, né, ESG, lançou 20 bilhões, na verdade vendeu 4 ou 5, mas você pode, são investidores institucionais que vão comprar títulos do governo e que vão escolher, chama Impact Investment, né, eles vão investir onde eles querem. O maior investimento na área social é no Bolsa Família. Existem hoje investimentos externos, internacionais, que financiam o Bolsa Família. Então, veja, nós estamos tirando os direitos sociais do orçamento. Então, essa é uma mudança radical, estrutural e oculta, que as pessoas não percebem. Então, a gente tem um discurso que é um discurso que não é mais
compatível com a realidade, ele não está concatenado com a realidade que nós vivemos. Então, acho que o que a gente tem que pensar é como desfinanciarizar, voltar para o orçamento, voltar para o papel do Estado, que é onde a gente pode realizar e avançar nas lutas coletivas. Acho que essa é a medida que a gente deveria ter. Se não houver... Na verdade, faltam só mais 7 minutos. O coordenador, o moderador quer fazer comentários finais e dar um fecho. Nós aqui queríamos continuar muito, mas temos aqui um trato com o Instituto de terminar pontualmente às 16 horas. Fala você seus... Não, agora é você, o moderador, professor Marcelo. Faça sua síntese, por favor, da nossa... Sintetizar isso aqui fica bastante difícil, é claro, né? Bem, mas em tempos onde a realidade é tão dura, a esperança precisa falar mais alto. A nossa expectativa, pelo menos desde a redemocratização, desde a Constituição Cidadã de 1988, era a construção de uma sociedade mais civilizada, mais fraterna, mais inclusiva, mais justa. Eu acho que há sim bons motivos para sermos pessimistas, professora, não há dúvida a esse respeito. Por outro lado, nós não temos qualquer outra alternativa a não ser ter esperança, mas agir concretamente em função de um novo modelo de desenvolvimento. Claro, para o país, sabendo que a gente tem um compromisso com a humanidade que é inadiável de mudar também o nosso padrão de produção, de consumo, de circulação em termos globais. Como fazer? Eu acho que a pista indicada aqui pela professora Lena é muito importante. Trata-se de reconstruir espaços coletivos e identificação da gente com o coletivo. Após décadas de bombardeio em prol do individualismo, eu creio que passou da hora, é momento, é inadiável resgatar a dimensão coletiva, aquilo que nos faz todos iguais, humanos e humanas, e temos a nossa casa comum para cuidar. Comecemos aqui com o nosso país, por mais difícil que a tarefa seja. Bem, não havendo outras perguntas, me cabe aqui agradecer a presença física e virtual de todos e todas. O nosso observatório continua com as suas atividades regulares, agora no próximo mês de abril. Muito bom, muito obrigado aos nossos convidados. Estava aqui me deliciando e trocando olhares com as pessoas que eu sei que sintonizam coisas que foram ditas aqui por vocês. Um misto de emoção, um misto de indignação, um misto de utopias, sonhos, a esperança que não quer cessar nunca. Ao mesmo tempo, confortado de que aqui é um espaço, é um coletivo, né? Esse é um coletivo. Então, não é um coletivo poderoso no número de pessoas, mas é uma forma poderosa por ser um espaço de diálogo, onde são ouvidas todas as pessoas e todas podem contribuir com as suas ideias. Normalmente temos lideranças sindicais aqui, temos trabalhadores, trabalhadoras. Admitimos recentemente 3 lideranças de movimentos sociais e populares no observatório, no grupo de estudo, são 110 pessoas. E também aproveitamos para estender o convite a quem mais desejar participar formalmente do grupo de estudo do observatório. E, inclusive, queria convidar a professora Lena, enquanto estiver aqui em São Paulo, se pudesse, é impossível ter você por perto sem que você esteja conosco. Certo, mas eu quero mais do que isso. Não é o que eu quero, é que a expectativa... Nós temos essas reuniões, temos uma vez por mês, mas no intervalo entre as 2 reuniões, os grupos estão aí trabalhando, e essa semana mesmo que passou, nós tivemos 4 grupos que se encontraram entre si, sempre com entre 15 e 20 pessoas. Falta só o 3, nós reunimos o 1, o 2, o 4 e o 5. Não é que cobrança, é porque o seu é hoje, você organizou essa reunião, está em dia nas expectativas que existem.
Se alguém mais que está aqui quiser se filiar ao grupo de estudo do Observatório, me procure, por favor, no final dessa reunião, ou mande uma mensagem depois. Nós teremos a nossa próxima reunião dia 29 de abril, com um tema que está sendo ainda definido, mas em função da 29 de abril, lembrado pelo nosso querido Gilmar aqui, está entre 28 e 1º. 28 é o Dia Internacional de Memória, em memória das vítimas dos acidentes e das doenças do trabalho. Nós temos esse viés aqui, original, na constituição desse observatório. E dia 1º de maio é o Dia Universal, o Dia Mundial dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E então, entre 28 e 1º, temos o dia 29, que vai ser um dia muito celebrado aqui. E aguardem que o tema vai ser quente. E as pessoas também, convidadas, trarão aqui, responderão a desafios muito importantes. Por enquanto, muito obrigado. Agradeço aqui ao professor Marcelo, professor Dedeca, professora Helena, também pelo deslocamento de Campinas para cá. Vamos falar aqui de São Paulo, por enquanto, dentro. Veio de Uber, né? Tá bom, eu vim de Santos, há muitos vieram de longe também. E me agradecer a todos vocês, todos e todas. Temos uma inclusão recente, que é a do Edson. Edson, fica em pé, por favor, todo mundo já te viu. Você está bonitão aí com essa camiseta bonita. Edson foi entrou agora no grupo, né? Quem mais foi admitido recentemente, que eu talvez... Você está mais tempo, né? Não está no grupo ainda. Mas vai entrar, né? É que eu já perdi um pouquinho de vista, eventualmente, adesões ao nosso observatório, ao grupo de estudo, que é uma constituição formal, regulamentada aqui dentro da Universidade de São Paulo, chamado Grupo de Estudo. Também existem grupos de pesquisa. O nosso é um grupo de estudo dentro do instituto. Isso aqui é um instituto, não é uma faculdade, é um instituto de pesquisa. Temos então esse grupo de estudo com esse título chamado Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. Bem-vindo, se alguém também está ouvindo. E, no mais, encerrar, agradecer o Jorge, que está ali nos bastidores, como comando da reunião, nessa interface com os que estão na internet, e também depois vai ser o editor desta reunião, para que amanhã, por exemplo, já possa ficar disponibilizado o vídeo completo deste evento que vai viralizar. Essa palavra vem da virologia, né? Viralizar é coisa de doença, mas é o vírus que se espalha por aí. Muito obrigado a todos e a todas. Está encerrado o evento. Obrigado.